Bem, gente, agora nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 5. Vocês vão voltar um pouco aí e vai abrir no capítulo 5 na página 214. Hoje nós vamos começar a estudar sobre os elementos e as ligações químicas. Então, abra um livro para vocês estarem acompanhando a nossa aula de hoje, tá certo? Para começar a falar sobre isso, eu quero relembrá-los de algo que eu já até falei em umas aulas atrás, que são os elementos químicos. Lembra que eu falei, gente, que tudo que é formado, tudo que existe aqui, nós chamamos de matéria, e que a matéria ela é formada por átomos. E eu trouxe novamente as minhas bolinhas para representar os átomos, tá vendo? Então, 4 bolinhas brancas significa 4 átomos. A bolinha azul significa um outro tipo de átomo. A bolinha vermelha, um outro átomo. A bolinha vermelha menor, um outro átomo. A preta, a branca com bolinhas pretas. Então, o que nós observamos? Que na natureza existem vários tipos de átomos. Cada bolinha dessa diferente representa um tipo de átomo. E qual vai ser a relação do átomo com o elemento químico? A relação que vai ter é que o elemento químico ele é formado por um tipo só de átomo. Por exemplo, eu tenho aqui 4 bolinhas iguais, 4 átomos iguais. Então, aqui representa um elemento químico. São 4 bolas, são 4 átomos, só que todas as bolas são iguais. Aqui é um conjunto de átomos que representa um elemento químico, um tipo de elemento químico, que pode ser vários. Como eu falei para vocês, essa mesa eu preparei colocando uma variedade de elementos químicos. E esses elementos químicos, eles são formados por um conjunto de átomos iguais. Porque tudo que existe, toda a matéria é formada a partir do agrupamento de vários átomos. Um átomo ligando-se ao outro. Ali forma-se uma substância e essas substâncias se juntando com outras substâncias vão formando o que nós temos hoje, que é a matéria, certo? Hoje nós vamos começar a falar sobre os elementos químicos. E para falar sobre os elementos químicos, eu preparei esta mesa com o nome de vários elementos químicos e nós vamos ver de que forma esses elementos químicos eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vocês observam aí que eu coloquei as plaquinhas com o símbolo e com o nome. E eu vou agora falar como esses elementos eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa alimentação, naquilo que nós convivemos todos os dias. Mas qual é a relação entre os elementos químicos e o nosso dia a dia? Professora, por que eu tenho que estudar elemento químico? Qual a importância do elemento químico para a minha vida? Gente, o elemento químico, ele está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E foi por isso que eu trouxe todas essas coisas para mostrar para vocês como os elementos químicos, eles estão presentes no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós vestimos. O primeiro elemento, né, que eu quero falar, que está bem presente, os elementos químicos, é a água. Olha só. A água, ela é formada por H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Então, a água que nós bebemos, ela é formada por elementos químicos. Quais os elementos? Hidrogênio e oxigênio. Então, na água, nós
nós já vemos a presença dos elementos químicos. Onde mais que nós podemos ver a presença dos elementos químicos? No ar que nós respiramos. O ar que nós respiramos é formado por oxigênio, que é representado pela letra O, oxigênio. O que mais? O nosso ar também, gente, presente no nosso ar está também o hidrogênio, porque não existe só oxigênio, existe também o hidrogênio presente no ar, que é extremamente importante para nós. O nitrogênio, vocês sabiam que o nitrogênio é o gás mais abundante na nossa atmosfera, no nosso ambiente, mais do que o oxigênio, muito mais do que o oxigênio. Onde mais nós vemos os elementos químicos? Eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu vou tirar aqui para ver. O outro elemento químico é o cálcio, que é representado pela letra Ca. E onde o cálcio está presente? Olha só, os ovos. O ovo, aliás, é um alimento rico em cálcio, que é extremamente importante para os ossos. No leite também, ó. No leite, nós temos uma presença muito grande de cálcio. Eu trouxe aqui também o sal, porque no sal está presente outro elemento químico, que é o sódio. O sódio é representado pela letra Na. Vocês já estão aí aprendendo o nome de alguns elementos químicos. Nós temos também o carbono, né, que está presente no nosso corpo, no corpo dos animais, nos organismos orgânicos, né? Toda matéria orgânica, ela tem presente o elemento químico chamado carbono. Eu trouxe aqui também o elemento químico chamado argônio, que é um gás que está presente também no ar, certo? O que mais, gente, que nós temos aqui? O ferro, né? que é um elemento químico que é necessário também dentro do nosso organismo. E na alimentação o ferro está presente no feijão, por isso tem que comer muito feijão. Tem o alumínio, que é representado pela letra Al, e o alumínio ele é importante, né, na fabricação de muitos objetos que são feitos de alumínio. O que mais que eu trouxe? O cloro. Gente, o cloro ele está presente também no sal, porque o sal ele é formado por sódio e cloro. Ele é chamado de cloreto de sódio, o sal de cozinha. E o cloro está presente no sal. Outro que eu trouxe foi o flúor. O flúor representado pela letra F. E aonde nós temos a presença do flúor? Ó, no creme dental. O nosso creme dental tem uma quantidade desse elemento químico, uma pequena quantidade, não pode ser muita. Tem o mercúrio, deixa eu puxar aqui para vocês verem. O mercúrio, o símbolo do mercúrio é Hg e ele está presente no termômetro. No termômetro nós temos a presença do mercúrio. O que mais? Deixa eu ver mais. O potássio, que é representado pela letra K. Onde o potássio está presente? Olha só, na banana. E a banana é um alimento rico em potássio. E aí, gente, outro muito importante, gente, olha só que eu trouxe, que é o lítio. Lítio é um elemento químico que eu acho que se
Eu não diria que ele é essencial para a nossa vida física, nosso corpo. Mas muitas pessoas não conseguiriam viver sem ele. Por quê? Porque o lítio é uma substância, é um elemento químico que está presente nas baterias de celular e notebook. Verdade? Já imaginou? Sem ele você não tem a bateria do seu celular. E muita gente não conseguiria viver sem o seu celular. Está errado, gente. Nós precisamos viver. Olha, quando eu era bem mais jovem, na idade de vocês, não tinha celular, não. A gente conseguia viver muito bem. Mas hoje, né, nós já somos bem dependentes dele. Mas que nós possamos usá-lo bem, sem depender totalmente dele. Bem, aqui eu trouxe alguns elementos químicos que nós vamos começar a estudar. Na próxima aula nós vamos começar a trabalhar sobre cada um, vamos começar a estudar a tabela periódica, mas hoje eu quero que vocês tenham esse conhecimento, né, desses elementos que existem na natureza. Alguns são sintetizados em laboratório, mas a maioria estão presentes na natureza e que fazem parte do nosso dia a dia, que está presente até no nosso corpo. O nosso corpo ele é formado por elementos químicos. E eu vou colocar daqui a pouco uma figura no nosso grupo mostrando mais ou menos as quantidades de elemento químico que existe no nosso corpo. E um processo também extremamente importante para a vida, que é a fotossíntese, também acontece por meio dos elementos químicos. Porque para que a fotossíntese aconteça, o que é preciso? Água, formada por elemento químico, mais gás, oxigênio, formado por CO2, carbono e oxigênio. Esse processo, na presença de luz, vai produzir oxigênio, que é extremamente necessário para a nossa vida. Sem oxigênio não existe vida. E vai produzir também a glicose. E a glicose é formada por elementos químicos de carbono, por elementos químicos de hidrogênio e por elementos químicos de oxigênio. Então, gente, diante disso tudo, o que nós podemos concluir? Que os elementos químicos, eles são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia e são necessários. Então, há uma grande quantidade de elementos químicos e os cientistas, para estudar, eles precisaram organizar esses elementos químicos. Eles tinham que ter uma forma de organizar eles para que todos pudessem estudar aonde quer que estivessem. E a partir da próxima aula, nós vamos tentar entender melhor como que esses elementos eles estão organizados na tabela periódica, ok? Então, por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda aí uma mensagem e nós vamos tirar essas dúvidas, ok? Então, um cheiro e até a próxima aula.